Irmãos e irmãs, depois de alguns meses distanciados fisicamente por causa da pandemia, nos encontramos aqui, ainda com presença limitada, mas felizes nesse dia em que celebramos com muito carinho nosso padroeiro São Francisco de Assis. Louvamos a Deus pela sua presença junto a nós e, com grande amor, acolhemos o Santíssimo em nossa comunidade. A liturgia nos revela que nós e o universo só seremos felizes quando todos formos uma grande vinha, por onde o Senhor passeia. Ela é a face graciosa que Deus oferece à humanidade. Estamos iniciando o mês de outubro, mês dedicado à missão, com o tema A Vida é Missão. Também celebramos a Semana Nacional da Vida, cujo tema é Vida, Dom e Compromisso. Rezemos por todos que estão sintonizados através das redes sociais, pela comunidade São Francisco de Assis e as suas necessidades, também pelos aniversariantes. 44 anos de matrimônio de Francisco e Fátima, Nélia, Fatinha, Geraldo Magela, Lavínia, Flávia. E pelos falecidos, um mês de Geraldo Magela Arcanjo. Desejosos de produzir os frutos que Deus espera de sua vinha, cantemos. Há um tempo só paixão gritou ternura, clamando as mudanças que o povo espera. Justiça primeiro, os nobres evangelhos, reconstrói a igreja na paixão dos pobres. A criança nestas fases derramada, a Francisco sendo perseguido, a jovem tantos tem sonhos, a um continente sendo oprimido. Pra Francisco, do jeito dos pobres, tudo que aprendestes a mudar. Canta novo sonho, sonho de criança, mas a terra nova vai chegar. Canta Francisco, com tantos pobres, tudo que aprendestes a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novos céus e terras vão chegar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bem-vindos todos, irmãos e irmãs, a esta celebração dominical, 27º domingo do tempo comum, e dia de São Francisco de Assis, padroeiro desta comunidade aqui no Juquinha de Paula. Nós temos a alegria de hoje poder celebrar aqui e também damos agora por concluída a obra que foi iniciada em janeiro deste ano, antes, portanto, da pandemia, que foi justamente a reforma aqui deste presbitério, novo piso, a troca do altar, da mesa da palavra e também aqui a capela do Santíssimo com o sacrário, né, que hoje vai então receber o Santíssimo Sacramento. Era a única das nossas comunidades, da paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que ainda não tinha a presença do Santíssimo Sacramento. Na verdade, com a pandemia, todas ficaram sem, né? A não ser a igreja matriz, porque tudo foi recolhido. Agora, com as igrejas que já se adaptaram às orientações das autoridades sanitárias e obedecendo justamente às indicações, elas poderão ter o seu funcionamento, como já disse aqui a Patrícia no comentário inicial, um funcionamento com um número limitado de pessoas. Portanto, é possível deixar também a reserva eucarística a partir de hoje aqui, uma vez que voltaremos a ter as celebrações regulares da palavra, da Santa Missa, né, e outros momentos de oração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, gostaria, podem se assentar.
por um momento, podem todos se assentar. Quero convidar aqui o Adenilson, que é um artista conhecido por todos nós, que trabalhou aqui no embelezamento também da nossa igreja. Esse crucifixo que está aqui, né, é o primeiro, Adenilson me corrija depois, trabalho dele, né, na nossa paróquia, pelo menos, né? Não só? Pode ficar. Ele disse que é o primeiro trabalho dele na igreja, foi esse crucifixo aqui. Então a comunidade me pediu várias vezes, desde que aqui cheguei, várias vezes mencionou o desejo de ter aqui o Santíssimo Sacramento. E eu disse que duas condições. A primeira, é que a comunidade se comprometesse a ter uma presença. Porque nós não podemos ter uma capela com a reserva eucarística em que o povo não frequenta. Não pode ser uma capela de Jesus abandonado, isso não existe, né? Então nós temos que ter uma capela onde tem regularmente a celebração, é claro, da Eucaristia. Nós já temos mensalmente da palavra e algum momento de oração, de piedade, né? E numa certa época até fiz uma sondagem aqui, porque tem as dificuldades, a gente sabe que a capela está um pouco distante das casas, né? Porque a região aqui é rural e tal. Mas não havia tanta disponibilidade assim. Eu me lembro uma vez aqui que eu pedi, 2 pessoas levantaram a mão. Falei, como é que vai ter? Depois, também falei, você tem que fazer a Capela do Santíssimo. Mas a Capela do Santíssimo que nós vamos fazer aqui deveria se harmonizar com esse trabalho tão bonito que nós já tínhamos no primeiro trabalho do Adenilson. Então está aqui o crucifixo. Aí eu chamei ele, falei assim, Adenilson, eu quero que você me ajude lá, porque nós queremos fazer um trabalho digno, bonito e harmônico, né, com o que ele já tinha feito, que nós sempre admiramos, ainda mais que é o primeiro trabalho dele. Ele, né, quando ele começou, ele não era tão famoso como é agora, né? Agora ele já tem obra espalhada por aí tudo, né? Mas aqui e fora daqui, no exterior de Viçosa, em vários lugares, né? Então, tinha que ser harmônico. Mas ele também com muita solicitação, né? Fazendo trabalho em outros lugares, o trabalho dele, evidentemente, profissional, a família dele. E ele vem sempre com muito boa vontade, nunca negou. Mas até que a gente juntasse as duas coisas, a disponibilidade dele, né? Depois ainda veio a pandemia. Mas nós começamos aqui, pena que o Moisés ainda não chegou, deve chegar. O Moisés é do nosso Conselho Administrativo e Econômico da paróquia. Então, sempre coordenando o trabalho aqui. Aí fizemos essa reforma aqui com o piso, ele também ajudou a escolher, né, as pedras, pensamos tudo direitinho, pensamos então nessa capela, foi o projeto dele, como é que a gente poderia fazer, porque a minha ideia também era essa, eu falei assim, olha, a igreja não é tão grande, então também ficar só, igual estava ali, só um pedacinho com uma portinha para o pessoal entrar, e entrar 1, 2 cada vez, é melhor que seja aberta, e chegamos nessa solução. Então está aqui, com a ajuda do Adenilson, a nova janela. Depois vocês vão poder passar com calma, né, e ver, né, tudo que está aqui. E aí vocês veem que nós fizemos também então a troca do altar, né, e tudo agora com harmonia. Então um altar de madeira, a nova mesa da palavra, vocês lembram como é que era antes, né? Então temos o piso, temos o altar, mesa da palavra, o sacrário com a mesa do sacrário, as luminárias de lá e de cá. E o Adenilson ainda nos deu esse brinde, né? Ele mesmo que ofereceu fazer aqui do lado esse trabalho aqui na parede, de um lado e de outro, e aqui embaixo também, né? Então vocês estão vendo que ficou realmente muito bonita, né? Então eu queria agradecer muito ao Adenilson pela sua dedicação, agradecer ao Moisés, que ainda não chegou, né? E agradecer à comunidade pela paciência, pelo apoio, ao Délio, nosso coordenador paroquial, que também sempre esteve assim, né, apoiando em tudo, enfim, tantas pessoas, a secretaria paroquial, agora o padre Glaube, na adequação também nos ajudou, antes da visita da autoridade sanitária aqui também, para a gente obedecer tudo direitinho, né? Eu gostaria então que o Adenilson falasse um pouquinho do trabalho dele, mesmo que seja brevemente, né?
E o que você quiser, não sei se eu já falei muito, mas chama a atenção mais alguma coisa, ou a sua maneira de pensar. E está chegando também o Moisés. Vamos lá. Oi. Então, esse trabalho, São Francisco de Assis, ele é muito importante na minha vida, na conversão, desde quando eu era adolescente no grupo de jovem. Então, o São Francisco de Assis, ele é um modelo muito importante na minha vida. Então, eu fiquei muito empolgado, né, desde a primeira vez, quando foi meu primeiro trabalho sacro na igreja, foi esse crucifixo, não na igreja especificamente em altar. Era ainda quando o padre Vandim era pároco, né? Então essa cruz, eu fiz uma revisitação do crucifixo de São Damião, que é a cruz que faz parte da conversão de São Francisco de Assis. Só que o crucifixo, né, que é chamado a cruz de São Damião, que é muito importante quando a gente fala na vida de São Francisco de Assis, ela tem uma importância muito grande na conversão de São Francisco de Assis. Então, ela é uma cruz que tem o Cristo muito parecido. Eu revisitei o próprio Cristo da cruz, porém, os elementos de fundo na cruz são elementos bizantinos. É uma cruz que não se sabe quem pintou. A cruz que está em Assis, na Itália. Se não me falha a memória, é isso mesmo, né? É a cruz de São Damião. E aí, os elementos de fundo, para mim, ele é muito importante, e talvez a comunidade de São Francisco de Assis aqui, né, poucos saibam, mas cada elemento do fundo foi pensado nessa comunidade. Então eu troquei os elementos bizantinos. Quando a gente fala elementos, são vários traços, inclusive tem o apóstolo João, Maria, Madalena, que é na cruz original, que é a cruz de São Damião. Então eu substituí, que a gente chama de pano de fundo da cruz, por os elementos que representam a nossa comunidade, que é a comunidade de São Francisco de Assis. Então, se vocês tiveram oportunidade, né, de vir realmente contemplar essa cruz, ela traz elementos que representam a comunidade, a lavoura, o plantio. Então, a gente tem o pé de café, que é justamente no pé de Jesus. A gente tem a cana de açúcar, a gente tem o milho, né? Então, a gente tem várias representações que foi feito, né, foi rezado pensando nessa comunidade. Então, essa cruz, ela é exclusiva, ela foi feita só para aqui, não existe outra no mundo, porque ela foi rezada pensando nessa comunidade. Então, é um crucifixo que eu tenho muito carinho, e proporcionalmente, o seu tamanho é exatamente o tamanho do crucifixo da cruz original. Então, uma revisitação da cruz de São Damião, que ele está nessas dimensões. Então, assim, a gente trouxe lá de Assis essa representação. Eu nunca fui lá não, tá, gente? Eu trouxe por causa da leitura, da revisão bibliográfica que a gente faz. E a gente trouxe para a comunidade daqui. Então, assim, é um altar muito especial, porque é um altar único, né? E aqui, nessas duas colunas, que eu quis valorizar mais, porque a cruz já era de conhecimento de vocês, talvez a explicação não, né? Então, nessas laterais, eu acabei trazendo elementos importantes que São Francisco nos deixou, que é a oração de São Francisco. Então, aqui traz os elementos, inclusive ali a gente traz, né, logo no pezinho, perto da nossa ministra, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E ali traz elementos também, que é o Cântico das Criaturas, que é uma oração muito importante franciscana, que é uma oração que também traz uma espiritualidade muito grande para nós. Então, eu procurei trabalhar essa espiritualidade franciscana, de fato, dentro de cada elemento ali. Então, para cada traço, para cada risco, ele tem um sentido. E é claro que você, diante, né, do altar, você possa contemplar, fazer a sua oração e tirar também, né, fazer a sua meditação, a sua contemplação diante da arte. Então, a intenção da arte, né, não é promover o Adenilson, não é promover o Cônego Lauro, né, não é promover ninguém, é promover quem? Promover o nosso Deus maior, que é o centro do altar. E que traz para nós, né, como intercessor, São Francisco de Assis, essa espiritualidade franciscana. Por isso que a gente trabalhou nas peças em madeira, lembrando também a simplicidade de São Francisco, né, que é uma vida humilde, que se despojou de tudo, despojou de seus bens, para poder estar a serviço da igreja dos pobres, né? Então, aqui também na Capela do Santíssimo, depois vocês vão ter oportunidade, né, de chegar pertinho do Santíssimo, e aí vocês vão ver que no sacrário também traz elementos da vida de São Francisco. Então é só isso.
E aí, mas eu quero dizer para vocês, foi uma alegria muito grande fazer esse trabalho para vocês, né? Eu tenho essa alegria muito grande sempre de fazer isso, mas de forma especial aqui na comunidade São Francisco de Assis. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Muito obrigado ao Adenilson, né, por essa explicação. Eu já agradeci aqui, mas eu quero chamar mais uma vez o Moisés, que chegou depois. Vem cá, Moisés, por favor. Então, a parte toda da execução da obra, né, nós tivemos sempre conosco, como em todas as obras da paróquia, o Moisés, né? E ele coordenando aqui. Então, como nós começamos esse trabalho, eu estava dizendo, Moisés, começamos em janeiro, a gente nem sonhava que vinha a pandemia, foi até bom que a gente começou antes, né? E depois, é claro, teve que retardar pelas dificuldades, mas levamos à frente desde o princípio, a Denilson também conosco e Moisés. E na pessoa dos dois, eu agradeço a todos os outros que de uma forma ou de outra se envolveram, né, nesse trabalho para nós termos aqui como está. Você pedir para retirar aqui, porque hoje nós vamos abençoar tudo, né? O altar, o ambão, o sacrário, durante a celebração, tá bem? E aí nós vamos ver por partes. Muito obrigado. Queridos irmãos e irmãs, agradecidos a Deus por tudo isso que foi realizado, nós então vamos celebrar essa missa dominical e no dia do padroeiro. E eu disse para aqueles que chegaram mais cedo, e repito agora, acho que o Adenilson não vai ficar aborrecido comigo não, ele não ouviu eu falando isso não. Ficou muito bonita a igreja, Adenilson e Moisés, muito bonita, mas o mais bonito é o povo, né? E a igreja é arrumada por causa do povo, né? Porque a igreja é a casa onde se reúnem os filhos e filhas de Deus. A igreja é o espaço em que o povo é congregado. Vocês prestem atenção que inclusive eu escolhi o prefácio que nós vamos rezar hoje, um prefácio dominical, é justamente o povo reunido na unidade da Trindade. Se a gente faz uma igreja bonita, é por causa de Deus, louvor a Deus, e por causa do povo que Deus congregou, né? Isso tudo nos ajuda a rezar. Então, diante de Deus, em primeiro lugar, para celebrarmos bem, todos de pé, examinemos a nossa consciência e vamos suplicar, então, o perdão de Deus para que celebremos bem. Como
Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus que fez maravilhas na vida de São Francisco de Assis e quer fazer na vida de cada um de nós. Cantemos. Todos juntos vamos te adorar, nossa voz elevará o seu louvor. Temos muito pra te agradecer, pois nos destes muitas provas de amor. Glória, 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 aleluia. Glória ao Pai e a Jesus, o Salvador. Glória, 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 aleluia. Glória ao Santo Espírito Consolador. Sim, Senhor, é grande o teu poder. És a fonte de onde jorra a nossa paz. Alegria invade o nosso ser, pois em ti a nossa vida se refaz. Glória, 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 aleluia. Glória ao Pai e a Jesus, o Salvador. Glória, 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 aleluia. Glória ao Santo Espírito Consolador. Oremos. Quero rezar por toda essa comunidade de São Francisco de Assis, de Juquinha de Paula, por todos que estão aqui presentes e tantos outros que gostariam de estar aqui nesse momento, pelas suas famílias, pelos enfermos, por todas as intenções aqui trazidas, pelo Adenilson, pela sua família, ele que tanto se dedicou ao embelezamento desse espaço nosso litúrgico, Moisés, os trabalhadores que aqui também estiveram, todos que colaboraram para que nós estivéssemos aqui hoje, aquele também que confeccionaram esse altar, ambão, e também este sacrário e a mesa do sacrário. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Ó Deus, que fizeste São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo por uma vida de humildade e pobreza, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho, unindo-vos convosco na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos acolher o livro da Palavra de Deus e depois abençoar o ambão. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio
Ó Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, eu vos peço que abençoeis essa água com a qual vou aspergir o ambão, depois, mais tarde, o altar e o sacrário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ressoe sempre neste lugar a palavra de Deus, para revelar-vos o mistério de Cristo e efetuar a vossa salvação na Igreja. Amém. Aqui viemos, irmãos e irmãs, neste dia dedicado a São Francisco de Assis, para inaugurar este ambão e destiná-lo ao seu uso sagrado, a fim de que seja para todos nós o sinal daquela mesa da palavra de Deus, que fornece o primeiro e necessário alimento da nossa vida cristã. Vamos participar atentamente desta celebração, ouvindo fielmente a Deus que nos fala, para que suas palavras nos sejam realmente espírito e vida. Rezemos todos em silêncio, pedindo a bênção de Deus para este ambão. Ó Deus, que por excesso de amor vos dignais falar-nos como a amigos, concedei-nos a graça do Espírito Santo, para que, experimentando a doçura da vossa palavra, nos enriqueçamos com a eminente ciência do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Ó Deus, que vos dignais chamar os homens das trevas para a vossa luz admirável, é nosso dever dar-vos graças, porque nunca nos deixastes faltar o alimento da vossa palavra e continuamente nos esclareceis, reunidos no espaço desta igreja, sobre as maravilhas da Escritura. Fazeis, Senhor, que neste lugar ressoe em nossos ouvidos a voz do vosso Filho, a fim de que, seguindo fielmente as inspirações do Espírito Santo, mereçamos ser não apenas ouvintes, mas realizadores fervorosos, que os arautos da vossa palavra nos mostrem aqui o caminho da vida, por onde, seguindo Cristo Senhor, possamos chegar à vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar para ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um largar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá,
Julgai a minha situação e a minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com a minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada e nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor do Exército é a casa de Israel, e o povo de Judá é a dileta plantação. Eu esperava deles fruto de justiça, e eis a injustiça. Esperava obras de bondade, e eis a iniquidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Arrancaste do Egito esta videira, e expulsastes as nações para plantá-las. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio os seus rebentos se espalharam. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Por que razão vós destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vigilem? Os javalis da mata virgem a devaste, e os animais do descampado nela pastem. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Voltai-nos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmaste. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Eu nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos o Senhor Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. A vinha do Senhor é a casa
Israel. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendeste e recebeste de mim, ou que de mim vieste e ouviste. Assim o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu coração transporta de amor, porque teu Deus é o Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo,
O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs desta comunidade de São Francisco de Assis, aqui do Juquinha de Paula, e outros que podem agora também, com a gravação desta celebração, acompanhar esse momento. Caríssimo acólito Délio, que daqui a poucos dias será ordenado diácono permanente, presente para a nossa paróquia de Nossa Senhora de Fátima, para toda a Arquidiocese de Mariana. Hoje nós estamos rezando também especialmente por ele. São Francisco de Assis foi diácono, né? Vamos pedir a São Francisco de Assis que interceda por você e pelos seus companheiros, e que o seu ministério possa ser muito fecundo em nosso meio e em nossa arquidiocese. Patrícia, coordenadora dessa comunidade, representando toda a comunidade. Que bom, chegou o dia, né? Chegou o dia de celebrarmos aqui, abençoarmos este altar, este ambão, este sacrário, festejando o nosso padroeiro São Francisco de Assis. Vemos que a liturgia de hoje, desse domingo, fala do amor de Deus pelo povo, comparado à relação do dono de uma vinha com a vinha. Essa comunidade é formada por agricultores, né? Nós estamos na zona rural da nossa paróquia. Vocês têm o costume de lidar com a terra. Então é fácil compreender essa mensagem, já da primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías. O dono da vinha escolheu um lugar excelente para ter a vinha. Preparou o terreno, né? Colocou uma cerca, construiu uma torre, preparou um lagar para depois amassar a uva, escolheu videiras especiais para ficar ali plantadas. Quer dizer, a cepa foi muito bem escolhida. Tudo. O que é que ele podia esperar? Os melhores frutos. E, no entanto, nós vemos, vieram uvas selvagens. Então veja a frustração desse proprietário, né? Aí é claro que é uma comparação, é um cântico muito popular em Israel, a vinha do Senhor. Depois o próprio texto fala, a vinha do Senhor, e nós cantamos no Salmo também, é a casa de Israel, é o seu povo. Então tudo isso que é feito pelo povo. Vocês lembram que eu disse há pouco, a igreja está bonita, mas mais bonito é o povo, né? E Deus espera justamente de nós o quê? Frutos. Estamos aqui com esse ambão, acabamos de abençoá-lo. Aqui é o lugar de proclamação da palavra. Não é só, digamos assim, um móvel bonito, mas é um lugar de proclamação da palavra e da gente ouvir e acolher essa palavra no coração e produzir os frutos que Deus espera de nós. Que frutos são esses? A primeira leitura já falou, frutos de justiça e de bondade. Vamos abençoar o altar daqui a mais um pouco. O que se espera de quem participa dessa mesa comungando o corpo e o sangue do Senhor? Que produza frutos de justiça e de bondade. Vamos abençoar daqui a pouco o sacrário, onde fica a reserva eucarística. O que se espera de uma comunidade que tem Jesus presente na Eucaristia? Que ela produza frutos de justiça e de bondade. No Evangelho, esse tema é retomado, mas Jesus faz uma outra comparação, não só dizendo que a vinha é o povo, e que Deus é o proprietário, o agricultor, mas dizendo que um proprietário da vinha também preparou direitinho um terreno, certo? Plantou uma vinha, pôs cerca em volta, fez um lagar, construiu torre de guarda e arrendou a vinhateira. A gente sabe o que é isso, arrendamento. Quer dizer, o proprietário entregou a outros para cultivar, né? Ele é o proprietário, preparou tudo direitinho e entregou. E quando chegou o tempo certo de colher os frutos, ele mandou seus empregados ir buscar com esses vinhateiros os frutos. E qual foi a surpresa? Quando a turma viu os empregados que vieram buscar os frutos, espancaram um, maltrataram o outro, mataram o outro. O proprietário mandou mais, outros fizeram a mesma coisa.
Por fim, o proprietário mandou quem? O seu próprio filho, pensando, eles vão respeitar meu filho, mas fizeram o contrário. É o filho, é o herdeiro, matemo-lo e fiquemos com a vinha. Então, o que aconteceu com esses que eram os arrendatários? O que aconteceu? Eles queriam se apropriar da vinha. É uma comparação também, hein? Jesus está falando aqui para as autoridades de Israel. E nós não podemos pensar só que é o povo daquele tempo, não, uma advertência para nós. Nós somos administradores de tudo que Deus nos deu. Por exemplo, a começar pela vida. A vida nos foi dada. E tem muita gente aí que estufa o peito. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Né? A vida é presente de Deus. É dom de Deus. Nós estamos na Semana da Vida. Semana Nacional da Vida. A vida é sagrada, desde a sua concepção, passando por todas as suas etapas até o seu fim natural. A vida deve ser respeitada, a vida do ser humano e toda a criação de Deus. Então aqui nós vemos que eles quiseram se apropriar e rejeitar os mensageiros, e rejeitar o próprio filho. E aí Jesus pergunta para aqueles sumos sacerdotes e autoridades, quando vier o dono da vinha, o que ele vai fazer com esses vinhateiros? Né? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Vocês estão vendo que tanto no Evangelho como na primeira leitura, Deus está esperando de nós o quê? Frutos, né? E Jesus ainda cita a Escritura. Vocês nunca leram, vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. O povo de Israel rejeitou os profetas, os mensageiros de Deus, e rejeitou o Filho, Jesus Cristo, levantando no madeiro, o crucificando e o matando fora da vinha. Não foi assim que Jesus foi morto? Fora de Jerusalém. Então vocês estão vendo que essa história que Jesus está contando é a história da salvação, é a história do povo de Deus, mas não diz respeito só ao povo da antiga aliança, é uma advertência para nós. Para o povo da antiga aliança foi dito, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Mas é preciso que nós produzamos frutos. Hoje está sendo entregue quase que uma nova igreja aqui, né? Então é preciso que essa comunidade produza frutos, muitos frutos, de bondade, de justiça, ouvindo a palavra de Deus, participando da Eucaristia, criando um clima de oração, de solidariedade, de fraternidade. Festejamos o padroeiro Francisco de Assis, um homem que se configurou totalmente a Jesus Cristo, e o Adenilson procurou retratar aqui, como ele já explicou, o crucifixo de São Damião, que é a inspiração, e São Francisco ali junto, né? Aquele que recebeu as chagas ali abraçando o Cristo. Aqui a imagem dele, mas ele está ali também, né? Representado. Francisco de Assis, nós conhecemos bem a história, não é o caso agora de eu rememorar toda a história de Francisco, mas apenas lembrar que ele foi um homem que se sentiu profundamente tocado pela graça de Deus. Ele mesmo vai dizer, em determinado momento da vida dele, ninguém me ensinava o que eu deveria fazer, eu recebi do alto. Então a gente vê que Deus entrou na vida dele com uma força, né? Ele era de uma família abastada, podia ter uma vida tranquila, como o pai era o comerciante, Pedro Bernardoni, né? E Francisco é o filho primogênito, e o pai queria que ele fosse o seu herdeiro e continuasse com o comércio de tecidos. E Francisco parecia que fazia o perfil, afinal de contas era uma liderança, era um jovem, levava uma vida folgada, de festa, e era um pouco líder. Vocês já viram esses jovens que são líderes, né? Juntava a turma toda da balada, e todo mundo gostava de ficar com Francisco, porque era muito simpático, né? Tinha capacidade de congregar as pessoas. Mas Francisco ainda estava pensando só nas glórias humanas, até que, mas ao mesmo tempo tinha formação também religiosa, né? E ele ficou até do lado do povo. Vocês sabem que lá em Assis teve uma revolta do povo contra os nobres. Os nobres estavam a serviço do imperador. E Francisco ficou com quem? Com o povo. E o pessoal de Assis expulsou os nobres. E os nobres foram para uma cidade vizinha chamada Perúdia. E aí se armaram lá
para vir de novo em guerra contra Assis. E Francisco pensou, já tinham expulsado, entrou de novo, vamos lutar, vamos vencer. Quer dizer, Francisco ficou com o povo. Só que dessa vez ele se deu mal, porque ele foi preso. E ficou 1 ano na cadeia, lá em Perúdia. E foi depois que o pai conseguiu resgatar, porque o pai tinha dinheiro, mas custou. E esse ano lá da prisão mexeu com ele já veio com a saúde bem abalada, né? E com uma maneira diferente já de pensar. Ele estava assim meio sem lugar, né? Não era mais aquela vida, mesmo os seus companheiros de antigamente, não era mais aquilo que ele queria. Aí depois houve um outro combate lá do Papa contra o imperador, e tinha a turma do exército do Papa. Francisco se alistou, vou ser cavaleiro do lado do Papa, né? O pai animou, agora quem sabe ele sai dessa espécie de depressão e vai melhorar, e vai, né, arrumou tudo para ele, e ele foi. E no caminho, ele vai ter essa espécie de visão em que ele vai, por que servires ao servo e não diretamente ao patrão? Que ele estava a serviço do Papa, do exército do Papa, porque não ia diretamente a Deus, né? E Francisco, mexido, acabou voltando, e aí voltou para casa, e aí você imagina a decepção, porque Francisco não ligava muito o que os outros pensavam, não, viu? Porque os outros pensavam, um desertor, fugiu, está com medo, o pai também ficou assim meio desanimado, e aí ele começou a levar uma vida de penitente, andava rezando, ajudando os pobres, buscando o que ia fazer, fez até uma peregrinação a Roma, pensando assim, quem sabe eu vou ter uma luz, não teve muita coisa, voltou, e depois ficava lá, até que um dia ele na igrejinha de São Damião, ele rezando diante desse crucifixo, ele ouve o Senhor falando, Francisco, reconstrói a minha igreja, não vês que está em ruína? E ele vai então pensar que é materialmente, e começa a reconstruir a igreja, gastando dinheiro também do pai. O pai ficou por conta, e o pai denunciou ao bispo, e viu que ele estava perdido, aquele filho só dava prejuízo. E aí aquela cena em que Francisco tira a roupa e entrega ao pai, né? Agora, e o bispo o protege, o bispo de Assis, e manda ele ficar com os beneditinos, né? Primeiro, ele fica um pouco, ficam até muito amigos, mas depois o jeito dele era diferente, e ele foi saindo e continuou ali, ajudando os pobres e tal, e vai crescendo, ainda procurando direitinho o que Deus queria dele. Ajudava os leprosos, encontro com os leprosos, vários fatos bonitos, enfim. Até que um dia ele entra na igreja e vai ouvir esse evangelho lá, né, quando Jesus manda os discípulos despojados, ele fala, é isso, né? Ir pregar o evangelho, era isso que ele queria. Começa a formar o seu grupo, e logo vem outros, e vem atrás dele, de vários grupos sociais, e logo forma um grupo de 12, igual Jesus com os 12 apóstolos, eram 12 com Francisco, e começa a viver aquela vida simples. Aí, quando ele percebe esse evangelho, ele larga até aquela veste de penitência que ele tinha, para vestir uma coisa mais ainda surrada, e descalço, e com os companheiros, e começa a viver ali em Assis dessa forma. E a coisa vai crescendo, os franciscanos vão crescendo, não vou contar essa história não, porque é muito grande, né? E vai ter os desafios de fazer a regra, até que recebe a primeira aprovação verbal do Papa, numa segunda visita que ele faz a Roma, e assim vai se expandindo. Mas Francisco, eu gostaria de chamar a atenção para essa identificação com Cristo, chamar a atenção só para 2 aspectos, que eu não vou... Bom, é difícil não falar algumas coisas, mas ele tinha uma preocupação missionária, por exemplo. Era itinerante, ia para os outros lugares, tinha preocupação com os pobres, que ele sempre estava ajudando, né? A identificação também com os pobres, os frades deviam trabalhar, e quando não precisasse, quando não tinha as coisas, fosse pedir, como os pobres fazem, pede esmola, né? E saía para pregar, e queria ir para os muçulmanos ali também, para converter, diálogo interreligioso. Vocês estão achando que essas coisas são de agora? Francisco fazia isso já, né? Então, os pobres, os muçulmanos, né? E respeito por todas as pessoas, não vou nem entrar na história de Clara de Assis, e o ramo feminino, e depois os outros, enfim, foi tendo lugar para todo mundo, os leigos, todo mundo foi tendo o seu lugar na família franciscana. Mas entre as suas tentativas, ele vai ao encontro, inclusive, de lideranças. Alguns dos seus franciscanos que foram para o Marrocos foram todos mortos, martirizados, e ele não desanimou, ele continuou, ele mesmo tentou ir para um lugar para outro, até que ele foi parar lá na Palestina, e foi recebido por um sultão lá, e que quando ele chegou perto do sultão, aquele fradezinho, pobrezinho, sem nada, com seus companheiros, alguns muçulmanos mais bravos, falaram, está fácil, é só passar a espada, quer que passe a espada neles? Não, eles estão todos armados.
ouviu, conversou, não converteu o sultão, mas ficaram amigos, respeitou, e o sultão ainda deu um salvo-conduto, ele podia passar à vontade, e que ninguém fizesse mal para ele, né? Ainda pediu o sultão na despedida, reze por mim, né? O sultão ainda pediu que reze por mim. Não virou cristão, não, mas um grande respeito, né? E hoje fico acusando o Papa Francisco, está conversando com o muçulmano, está desprezando o Cristo. Ele está seguindo o que São Francisco fez, né? Grande santo. Enfim, então, esse aspecto. Então, os pobres, o diálogo interreligioso, a vida de simplicidade, a vida de pobreza, a configuração ao Cristo. Em 1223, Francisco nasceu em 1182. Em 1209 tem a aprovação verbal da sua ordem. Em 1223, Francisco de Assis vai celebrar o Natal. E aí ele quer celebrar o Natal diferente, e ele então inventa o presépio, que nós todos hoje fazemos. Foi invenção de São Francisco. Resolveu, então, trouxe um boi, o burrinho e tal, tudo que está lá, a criança, ele era diácono, cantou o evangelho, depois ele vai e leva o menino Jesus e coloca lá, isso que nós fazemos na cerimônia da noite de Natal, começou com ele, né? Era diácono, e então, parecia, pronto, o sujeito se identificou com o Cristo, fazendo tudo isso, já estava bom demais, né? Mas ainda não, ainda tinha mais, né? Francisco vai receber também as chagas do crucificado, lá no Monte Alverne, ele rezando, e ele pedindo ao Senhor que lhe desse o amor que o Senhor teve por nós, pela salvação das pessoas, e a dor. E o Senhor então lhe concedeu os estigmas, né? Foi o primeiro que recebeu os estigmas, por isso essa identificação com o Cristo, e vai ficar conservá-los até a sua morte, né? Então, em 1224, Francisco de Assis, em 17 de setembro, recebe os estigmas. Na noite de 23 de dezembro de 1223, é o presépio que ele inventa, de 24 para 25 de dezembro, ele inventa o presépio em 1223. Em 1224, dia 17 de setembro, ele recebe os estigmas. No dia 3 de outubro de 1226, ele morre, né? Então, nós celebramos o dia, é o trânsito de São Francisco de 3 para 4 de outubro, por isso celebramos o seu dia hoje. Então, um santo que se identificou totalmente com o Cristo, que se tornou um patrimônio da humanidade. Por isso que o Papa Francisco ontem foi a Assis para assinar a sua nova encíclica. É uma encíclica, uma carta solene do Papa, que hoje está sendo divulgado. Somos todos irmãos. Fratelli tutti, em italiano. Fratelli, irmãos, todos irmãos. Então, o Papa chamando a atenção para a nossa fraternidade no mundo, o mundo que está vivendo não só a globalização, né, da economia, de tantos problemas, agora a globalização da doença, a pandemia. Então, como é que nós vamos construir um mundo novo? Somos todos irmãos. Francisco é a grande inspiração, o São Francisco de Assis, do Papa Francisco que nós temos, que é dom presente de Deus para a sua igreja. Estão vendo? Deus continua cuidando do seu povo. Ele preparou o seu povo, ele escolheu terra boa, deu semente boa, enviou seus mensageiros. E o que ele espera de nós? Que produzamos frutos bons. Se vocês quiserem, eu vou falar só mais isso aqui. Olha o nosso Brasil. Pensa no nosso Brasil, pensa na nossa América Latina, isso aqui é um paraíso. Olha bem, pensa bem. A Amazônia, pega 9 países, não é só Brasil não, a maior parte do Brasil. Pantanal, Mata Atlântica, os rios, né? Tudo isso que a gente tinha, né? Um paraíso, né? Um paraíso. Deus fez tudo, colocou tudo direitinho. E o que nós estamos fazendo com isso? E Deus está mandando os profetas. Quer ver um dos profetas? É o Papa Francisco. E tem gente atacando o Papa Francisco. Deus está mandando bispos, conferências episcopais, gente com posição. E tem gente batendo, né? Até matar algum. Nosso carrombeiro foi morto. E tem outros mais que foram mortos, né? Estão vendo que essa palavra que nós ouvimos hoje é o que acontece. Cuidado. O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. O que Deus espera de nós é que produzamos frutos, como fez Francisco de Assis e como nos convida a fazer o Papa Francisco. Concluo
com essa segunda leitura de hoje, na palavra de São Paulo. Não vos inquieteis com coisa alguma, apresentai vossas necessidades a Deus em orações, súplicas, acompanhadas de ação de graças. A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. É isso que deve acontecer nessa capela de São Francisco de Assis, lugar de encontro, para ter essa paz de Deus em Cristo Jesus. Aqui se ouve a palavra, aqui se celebra a Eucaristia, aqui se reúnem os irmãos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles. E quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos, é São Paulo dizendo hoje, com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude, ou de qualquer modo mereça o louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim o Deus da paz estará convosco. Então, termino com o lema de São Francisco para todos vocês: paz e bem. Vemos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor nossas preces. Senhor, eis-nos aqui, enviai-nos. Pai de bondade, fortalecei a vida missionária do Papa Francisco. Pai de bondade, fortalecei a vida missionária do Papa Francisco, para que, com seu testemunho profético, continue a animar a Igreja em saída, nós vos pedimos. Senhor, eis-nos aqui, enviai-nos. Deus Pai, iluminai a nossa comunidade São Francisco, para que produzamos frutos que o Senhor espera para a nossa vinha. Justiça para os excluídos, solidariedade, compaixão para com quem sofre, a vivência do perdão. Nós vos pedimos. Senhor, eis-nos aqui, enviai-nos. Senhor, Deus, nós vos louvamos e agradecemos pela vida do nosso cônego Lauro e de todos que contribuíram para que o Senhor pudesse ficar ainda mais pertinho de nós. E com vossa graça possamos corresponder a este tão nobre gesto de amor. Nós vos pedimos. Senhor, eis-nos aqui, enviai-nos. Pai Santo, nós só seremos felizes quando todos formos uma grande vinha. Que São Francisco interceda por nós e que possamos ver o meio ambiente, a natureza, como a face natural de Deus e a renovamos nosso ardor missionário. Nós vos pedimos. Senhor, eis-nos aqui, enviai-nos. Senhor, ajudai-nos a sermos verdadeiramente comprometidos com a vida, que está tão ameaçada nesses últimos tempos, com a pandemia, queimadas, corrupção, falta de políticas públicas que gerem vida, que possa crescer em nossa consciência missionária, nosso compromisso de cristão. Nós vos pedimos. Senhor, eis-nos aqui, enviai-nos.
Tudo isso vos pedimos, Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Nossa comunidade, meus irmãos, está alegremente reunida para a bênção deste altar, altar móvel. Com toda a atenção, sigamos este rito e peçamos a Deus que olhe benigno para a oblação da Igreja que será oferecida nesta mesa e faça de seu povo uma dádiva eterna. Em silêncio, rezemos todos, pedindo ao Senhor que abençoe esse altar. Benditos sois, ó Deus, que recebestes o sacrifício de vosso Cristo oferecido na ara da cruz para a redenção do gênero humano e para celebrar sua memória reunis com amor de Pai vosso povo ao redor da mesa do Senhor. Olhai, pois, Senhor, para este altar que preparamos para celebrar vossos mistérios. Seja ele o centro de nosso louvor e ação de graças, a ara onde no mistério oferecemos o sacrifício de Cristo, a mesa onde partiremos o pão e beberemos do cálice da unidade, seja a fonte de onde nos jorre perene a água da salvação, e aproximando-nos de Cristo, a pedra viva, nele cresçamos qual templo santo, e sobre o altar do coração possamos oferecer uma vida santa como sacrifício agradável em louvor de vossa glória. Todos, bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus para sempre. Então agora, com esse altar abençoado, nós nos preparamos para o ofertório. Vamos agora então fazer a vestição do altar. Apresentamos neste altar como um sinal que tu recordas nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É o milagre que se dá. O pão e o vinho, corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar, Senhor, minha vida. Ó Senhor, é teu este milagre de amor. Pão e vinho te apresentamos neste altar
como um sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos o sacrifício que instituístes, e pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quisestes reunir de novo pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo os filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, reunida pela unidade da Trindade, é para o mundo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, para a glória da vossa sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Ayrton e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, especialmente Geraldo Magela Arcanjo e Antônio Ciro, ambos um mês de falecimento. Também lembremos do nosso Aloísio Fernando, que estaria tão feliz aqui presente, está no céu mais feliz ainda, né? E todos os irmãos e irmãs falecidos, especialmente desta comunidade, e as vítimas desta pandemia, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São Francisco de Assis, Santa Clara e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Todos irmãos. Nos recorda agora o Papa Francisco com essa nova encíclica hoje publicada, inspirada em São Francisco de Assis, Fratelli Tutti. Então agora, movidos pelo Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, vamos rezar como irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, pelo mundo inteiro, em comunhão com toda a Igreja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, vossa paz. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem a todos para a vida eterna. Para a Sagrada Comunhão, nós vamos proceder da seguinte forma: permaneçam nos seus lugares. Os ministros é que vamos até vocês. Então, todos devem ter as mãos higienizadas. A comunhão é dada na mão. A pessoa tira a máscara no momento da comunhão, comunga e recoloca. Não há necessidade de nós, ministros, dizermos o corpo de Cristo, nem de vocês responderem amém, né? É em silêncio, é só o gesto nessas circunstâncias em que nós estamos. Tá bem? Foi por amor que eu entreguei toda a minha vida. Fiz do meu coração a chave.
sendo alimento de minha alma. Neste momento santo, que alegria te encontrar e te sentir tocando em mim, me transformando. Quero dizer te amo, meu Jesus. Teu gesto humilde vem me ensinar, me revelando como devo andar, estar contigo. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei que o nosso coração semelhante ao vosso. nós vamos então agora proceder à bênção do tabernáculo, do sacrário, onde vamos então pela primeira vez colocar a reserva eucarística. Oremos. Senhor Pai Santo, que destes aos homens o verdadeiro pão do céu, dignai-vos lançar a bênção sobre nós e sobre este tabernáculo, preparado para guardar o sacramento do corpo e sangue do vosso Filho, a fim de que nós, adorando o Cristo aqui presente, sejamos sempre levados a unir-nos ao mistério de sua redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para a fé. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos todos juntos, então, rezar pelo nosso diácono Délio,
que no próximo dia 1º de novembro será ordenado diácono permanente. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco de Assis. Viva São Francisco de Assis! Viva! Viva o nosso padroeiro! Viva! Viva o irmão dos pobres! Viva! Viva o cantor da criação de Deus! Viva! Viva a comunidade de São Francisco de Assis do Juquinha de Paula! Viva! Isso aí. Podem se assentar, vamos ouvir a palavra da Patrícia, coordenadora da comunidade. Eu quero agradecer, em nome da comunidade São Francisco de Assis, a PASCOM. Então, eu quero agradecer em nome da comunidade, né, toda a equipe da PASCOM. Quero agradecer em nome da comunidade, toda a equipe da PASCOM, ao Silvinho pela sua disponibilidade, por estar aqui nos ajudando nessa celebração. E também agradecer o Cônego Lauro, Moisés, Adenilson, Délio e todos que contribuíram para que o Senhor pudesse ficar ainda mais próximo de nós. E como diz o Cônego, né, a partir de agora o nosso compromisso será maior, né, com mais momentos de oração, com mais participação. E com isso a gente vai retomar também agora as atividades. Aos sábados, a partir das 17 horas, nós vamos retomar com as celebrações. E também o Terço dos Homens, né, que já vem acontecendo todas as quintas-feiras, às 18 horas. E também, provavelmente, né, Lívia, a gente vai ter adoração também. Né? Então, só mesmo a gente tem que agradecer por esse momento tão esperado que era a vinda do Santíssimo. Ficamos felizes com toda essa programação, lembrando só que para essas atividades que vão acontecer aqui, sempre devem ser respeitadas as orientações das autoridades sanitárias. O número de pessoas dentro da capela, o distanciamento, o uso de máscara, o uso a higienização das mãos, né? A entrada, né, e a saída sem aglomeração. Então as pessoas entram, né? Tem toda a orientação no próprio espaço aqui litúrgico de entrada e saída, mas o mais importante é não ter a aglomeração de pessoas, tá bem? Vai ser sorteio da Bíblia já? Oh, hoje então já tem sorteio da Bíblia. Então, Patrícia, vem cá tirar, ué. Vem você tirar aqui. Vamos ver a coordenadora aí. É só não tirar o dela mesmo. Vai ser muita coincidência, né? Quem é que foi? Joversino Alves. Então, a palavra de Deus entrega para ela. A palavra de Deus seja sempre a luz dos seus passos, de sua família, viu? Tá bem. Que Deus abençoe, filho. Reitero aí os agradecimentos à PASCOM. Logo no início nós fizemos o pedido e a ideia era até da transmissão ao vivo. Não foi possível porque não conseguimos o sinal da internet aqui, mas a PASCOM desde o princípio se disponibilizou e fizeram então toda a cobertura agora, que vai ser disponibilizada para aqueles que quiserem ver depois e os outros que não puderam, que podem depois assistir, tá bom?
De qualquer forma, é um momento histórico aqui na caminhada dessa comunidade da nossa paróquia. Vamos dar a bênção solene. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Pela intercessão de São Francisco de Assis, desça sobre todos vós, sobre vossas famílias e comunidades, a bênção de Deus Todo-Poderoso e cheio de bondade, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bom domingo, boa semana e viva São Francisco de Assis! Viva! Senhor, fazei que no instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver